Irmãos, agora sim, começando o nosso GC, depois de muito esforço, agora sim, começando o nosso GC. Testando o som aqui, você ouviu aí, repetindo. Graças a Deus, agora vamos começar, tá bom? Que bom, que bom que deu tudo certo, depois de muitas tentativas aqui, né? A tecnologia não nos ajudando muito, mas agora a gente está juntinho para falar um pouquinho da palavra do Senhor, eu e você. Então eu quero te convidar a compartilhar. Compartilha aí com teus contatos, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, lá no Facebook. Eu estou entrando agora aqui para compartilhar lá no Facebook, tá bom? Vamos ver se a gente consegue compartilhar lá na nossa página da Comunidade Evangélica Vida. Já te convido para acessar lá, você que está aqui no YouTube, vai lá no Facebook, Comunidade Evangélica Vida, Comev. Você vai entrar lá na nossa página, compartilha. Tem muitas coisas boas, mensagens abençoadas que você pode lá com a gente assistir. E também aqui no canal do YouTube tem muita coisa boa que a gente tem gravado os nossos cultos, gravado as nossas reuniões. Você vai poder aqui também estar vendo, participando, principalmente desse nosso grupo de crescimento, que tem por objetivo nesse tempo estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo e está sendo uma bênção. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai continuar nessa nosso estudo e eu te convido a, desde já, abrir o teu coração, desde já, estar junto conosco aqui, né? Participando dessa live. Então tem lá o chat também, entra lá, manda o teu recado, manda o pedido de oração, que a gente vai estar junto aqui no final, orando junto, e Deus vai estar abençoando aí, tá bom? Olha lá, estou me assistindo aqui, vendo se está tudo ok, né? Escutando aqui para ver se nada foge do normal, né? Ouvir aqui. Que bom que estamos aqui juntinhos agora, tá bom? Quero te convidar a orar, vamos orar? Ora comigo então, feche teus olhos aí onde você está, eleva teu pensamento ao Senhor, vamos orar e iniciar esse nosso momento tão especial. Pai, em nome de Jesus, estamos juntos aqui como igreja, ouvindo a tua palavra e querendo aprender mais de ti. Esse grupo de crescimento, Pai, que possamos aprender sobre mais uma cidade que o apóstolo Paulo passou nas suas viagens missionárias, é o que estamos estudando. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê graça para entender melhor a tua palavra e guardá-la no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego tudo na tua direção, pedindo a tua bênção sobre a vida de cada irmão nessa noite, Pai. Amém. Bem, meu irmão, vamos lá? Tá com a Bíblia aí na mão? Ó, minha tá aqui. Sua tá aí também? Então, bora lá. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo. E lembra que a gente falou na semana passada, o apóstolo Paulo estava em Atenas. E foi muito importante aquele momento que ele esteve em Atenas. Inclusive, né, a gente aproveitou o mesmo texto que nós estudamos aqui em Atos 17 para a Santa Ceia falar um pouco sobre arrependimento, sobre conhecer a Deus, né? Principalmente nos arrepender de um pecado que é deixar de estar buscando a Deus, nos arrepender de não conhecer esse Deus na profundidade, na intimidade, como nós devemos fazer, né? Então foi uma bênção no culto de Santa Ceia, né? Estávamos lá alegres e felizes, adorando o nome do Senhor. E agora a gente quer avançar. Logo saindo de Atenas, a palavra nos diz que Paulo foi para Corinto, okay? Uma cidade muito importante, uma cidade onde o apóstolo Paulo ficou um bom tempo pregando o evangelho, anunciando o evangelho, onde ele fez amigos e companheiros de jornada, de evangelho, de caminhada de fé. Então, uma cidade bem interessante que nós vamos estudar hoje, tá bom? Quero te convidar, então, junto com o nosso comentarista, né? Lembrando sempre, nosso grupo de crescimento, a gente tem uma base que é a Bíblia, sempre. Toda a palavra é pautada na Bíblia. Isso nós vamos ler junto agora. Eu vou projetar aqui para você palavra, você vai estar acompanhando junto comigo. E também nós temos um comentário bíblico, no qual a gente tem também trabalhado, tem apoiado
né, se apoiar nele para falar da palavra e para estudarmos juntos, que é o comentário bíblico de William Barclay. Então é uma bênção também, se você consegue baixar ele aí, é uma bênção, fácil acesso aí a gente tem a esse documento, tá? Vou projetar aqui então a palavra para a gente ler lá em Atos 18. Vamos começar em Atos 18. Então, pega a tua Bíblia aí, ou fica atento aqui na tela da TV, que a gente vai estar lendo juntos agora. Ok? Por algum motivo a minha Bíblia não abriu. Agora ela abriu aqui, eu vou compartilhar contigo aí. E nós vamos juntinhos ler Atos 18. Tá comigo? Tamo junto? Legal. Está junto comigo? Vou abrir aqui e a gente vai estar lendo juntinho o que diz a palavra em Atos 18. Ok? O que diz lá? Na minha diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado na Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma, pois Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vou baixar aqui para a gente ler melhor. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo é o Senhor, ou que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga. Então, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família. Também muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, vou baixar aqui, Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar o Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho lhe disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês, que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras e nomes da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Quando todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ok?
Glória a Deus. Olha aí, agora ficou duplicado. Então a gente viu aqui, né, amados? A gente viu aqui a história que nós queremos meditar nessa noite. Paulo em Corinto. E Paulo em Corinto é um momento muito especial e particular da igreja. Primeiro porque Corinto foi uma grande cidade, uma importante cidade que o apóstolo Paulo esteve. E o ministério que ele desenvolveu naquela cidade foi importante para o ministério ou para o evangelho, o crescimento do evangelho. Porque assim como nós estudamos na aula passada que Atenas, na ministração passada, no grupo de crescimento, que Atenas era uma capital cultural, né, onde tinha a maior universidade da época, estava em Atenas. Da mesma forma, Corinto era uma grande cidade também da época, mas como referência comercial. Okay? Uma importante cidade comercial da época. E era uma rota muito importante do comércio. Então, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade cosmopolita, uma cidade onde as pessoas de vários lugares entravam dentro dessa cidade, ficavam ali por um tempo e saíam dali para diversas outras cidades, países, enfim, levando consigo, né, o evangelho que ali aprenderam em Corinto. Então, a importância da ministração da palavra de Deus em Corinto, do cristianismo chegar nesse momento em Corinto, foi fundamental. Ela era a capital da Grécia naquele momento, uma cidade importantíssima. E como toda cidade importante, uma cidade onde tem muitas pessoas, diferentes culturas, pessoas entrando e saindo, né? É uma cidade que tinha também muita idolatria, uma cidade que tinha, assim, uma condição moral e ética muito depravada. Tá? Nós vamos estudar isso agora no comentário bíblico, entender um pouquinho melhor desse contexto e como foi importante o evangelho ter chegado em Corinto. Sabe por quê? Porque é o doente que precisa de remédio. A gente sabe que o lugar onde mais teve problemas no sentido moral, ético e espiritual é onde o evangelho mais cresceu. Lembra que nós estudamos isso nas outras cidades, né? Onde o apóstolo Paulo passou? Cidades que nós olhávamos assim, foi Antioquia. A primeira cidade que o apóstolo Paulo foi, quando foi levado junto, quando Barnabé trouxe ele de Tarso, foi levado para Antioquia. Antioquia também é uma cidade gentílica, uma cidade onde tinha pessoas de vários lugares, uma cultura diferente, e ali o evangelho cresceu, e ali a igreja cristã floresceu, a igreja de gentios cristã, né? E assim, da mesma forma, a gente vê que Corinto teve essa experiência muito forte. E graças a Deus, hoje nós temos duas epístolas maravilhosas, basilares para a nossa fé, né? Quem estava junto na Santa Ceia no domingo, você participou com a gente, nós vemos lá em 1 Coríntios. O que nós vemos lá? O apóstolo Paulo falando sobre a ministração da Santa Ceia, né? Que ele trazendo, falando, e Coríntios, as epístolas de Coríntios são ensinamentos fundamentais para a nossa vida, ok? Vou tentar aqui projetar, eu vi que a Bíblia saiu, vou tentar projetar também comentário bíblico aqui. Caso não dê, eu não vou perder tempo dessa vez, ok? Vou passar e a gente vai comentando, você vai acompanhando aí a leitura. Se Deus quiser, vai funcionar tudo certinho agora. Bem? Vai orando aí, vai orando. Parece que tá. Vai orando. A igreja orando na batalha. Vai dar benção, vai dar benção. Ok? Ó, acho que vai dar certo. Ali está. Agora consegui. Fiquei pequenininho lá embaixo, mas não te preocupa não, tá? Não te preocupa, não vou mexer pra gente não perder mais tempo aqui, tá bom? Mas olha lá a palavra. Vamos ler. Vamos ler a mensagem. O comentarista aqui nos deixou para meditar. Vamos lá. Olha aqui.
pregando em Corinto. A posição geográfica de Corinto fazia dela uma cidade-chave da Grécia. Este país está quase cortado em dois pelo mar. Em um lado está o Golfo da Sarônica, com seu porto em Cencreia, e sobre o outro lado está o Golfo de Corinto, com seu porto Lequel. Entre eles havia um apertado estreito de terra, de não mais de 8 quilômetros de largura. E sobre esse istmo estava Corinto. O resultado era que todo o comércio do norte e do sul da Grécia tinha que passar de Corinto, porque não havia outro caminho. Os homens a chamavam a Ponte da Grécia. Mas a viagem pelo extremo sul da Grécia era muito perigosa. O Cabo Maleia era o mais austral e rodeá-lo era equivalente a rodear o Cabo de Fornos. Os gregos tinham um provérbio: deixem que aquele que pensa rodear o Maleia faça a sua própria vontade. De modo que o comércio do leste e do oeste do Mediterrâneo também passavam por Corinto, pelo fato de os homens preferirem este caminho ao de Maleia. Vamos subir um pouquinho aqui. Corinto era o mercado da Grécia. Mas Corinto era mais que o grande centro comercial. Era a sede dos Jogos Isthmicos, que ocupavam o segundo lugar depois dos Olímpicos. Mas, acima de tudo, era uma cidade ímpia. E aí que nos interessa. E esse ponto que é interessante. Os gregos tinham um verbo: corintianizar. Aqui não é os coríntios, não, os corintianos, tá? É corintianizar, que significava levar uma vida de luxúria e corrupção. Na Grécia, se alguma vez se caracterizava um coríntio no cenário, faziam-no aparecer como um bêbado. Dominando a Corinto estava a colina de Acrópolis. Não era só uma fortaleza, era um templo de Afrodite. Em seus grandes dias, este templo tinha 1000 sacerdotisas da deusa, que ao mesmo tempo eram prostitutas sagradas, e que ao anoitecer desciam à cidade para oferecer seu comércio. Vamos lá. Existia um provérbio, então nem todos podem custear uma viagem a Corinto. Em uma cidade assim, Paulo viveu e trabalhou e teve algumas de seus maiores triunfos. Quando escreveu aos Coríntios, fez uma lista de todo tipo de maldade. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os perversos, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. E depois escreve a frase triunfante: tais fostes alguns de vós. A própria iniquidade de Corinto era a oportunidade de Cristo. Ok? Então, o que isso quer dizer, gente? Vamos aqui meditar um pouquinho, vamos voltar, né? Acabamos cortando um pouco aqui, mas agora a gente pode se aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que a gente percebe nesse comentário? Primeiro, a característica que nós falamos aqui de Corinto, né? Corinto era uma cidade aonde se tinha uma grande, uma cidade comercial, uma cidade importante da época, né? E muitas pessoas passavam por ali, tinha por ali uma certa possibilidade do evangelho chegar ao mundo.
né? Se é uma cidade onde muitas pessoas transitam, pessoas de outros locais, elas levam dali algo, levam o quê? A mensagem de Cristo. E o interessante é que o apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, e aí a gente vai meditar um pouquinho ali em alguns aspectos, é que ele se propôs a pregar o evangelho, né? E ali diz que ele ia na sinagoga, discutia com os gentios, discutiam com os gregos, fora da sinagoga, provavelmente, ou ao redor. Eles falavam do amor de Deus, pregavam o evangelho, e muitas pessoas aceitaram. Algumas não. Algumas de fato não aceitaram, mas muitas aceitaram o evangelho, né? E a gente vê aqui que numa cidade onde muitas coisas aconteciam, muitas coisas fora do padrão cristão, muitas coisas fora da ética cristã, né? Ali, quando ele está escrevendo lá em Coríntios e caracterizando aquelas pessoas de várias maneiras, logo no finalzinho aqui dessa nossa leitura que vimos, né? Ele fala ali de atitudes ou de ações de pessoas, ele classifica vários imprudências ou situações contrárias, né? Os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos e bêbados. Quando ele está falando isso lá em 1 Coríntios 6, ele tá descrevendo muitas das características das pessoas daquela cidade. Muitas das características. Por que é que em Corinto o evangelho teve boa adesão? Porque em Corinto tinha muitas pessoas doentes que precisavam do evangelho. Uma situação moral depravada, falou aqui sobre o templo de Afrodite, né? Já falamos sobre isso tantas vezes, que o templo de Afrodite possuía suas sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas, que à noite ofereciam seu serviço, e até para que se adorasse aquela deusa, se tinha que manter relações com essas sacerdotisas. Então, uma terra perversa de fato. Mas o lindo que a gente ouve ali, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 11, 6, finalzinho, que diz o quê? Tais fostes alguns de vós. Lindo de ver é que aonde a palavra de Deus se cumprindo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma cidade perversa, uma cidade com várias questões pecaminosas, o evangelho encontrou raiz, porque o doente precisando de remédio foi alcançado. Graças a Deus. Em Corinto, o apóstolo Paulo chegou levando o evangelho da salvação. Mas vamos continuar aqui, na pior das cidades. Aqui nos encontramos com um vívido quadro do tipo de vida que Paulo vivia. Paulo era um rabino, mas de acordo com a prática judaica, todo rabino devia ter uma profissão. Não devia receber dinheiro por pregar ou ensinar, mas sim devia ganhar a vida com seu próprio trabalho e esforço. Os judeus glorificavam o trabalho. Diziam: amém o trabalho. Aquele que não ensina um ofício a seu filho, o ensina a roubar. Excelente é, diziam, o estudo da lei, se vai acompanhado por um ofício mundano, porque a prática de ambos faz o homem esquecer da iniquidade. Mas a pura lei sem trabalho finalmente fracassa e causa iniquidade. Assim, pois, os rabinos tinham qualquer ofício respeitável, o qual significava que nunca se convertiam em eruditos que se isolavam, mas sim sabiam sempre como era a vida de um trabalhador. Paulo é descrito como um fabricante de tendas. Tarso estava em Cilícia. Nessa província havia rebanhos de certa espécie de cabras que tinham uma lã especial. Dela se fabricava um tecido chamado cilício, que se usava para fazer carpas, cortinas e pingentes. Sem dúvida, Paulo trabalhava nesse ofício, apesar de que a palavra que se usa significa algo mais que fabricante de tendas. Significa também operário de couro, e Paulo deve ter sido um hábil artesão. Sempre se gloriava do fato de que não representava uma carga para ninguém. 1 Tessalonicenses 2:9, 2 Tessalonicenses 3:8, 2 Coríntios 11:9.
Mas é muito provável que quando chegaram Silas e Timóteo, levaram consigo um presente, talvez da igreja de Filipos, que tanto Paulo amava, ou tanto amava Paulo. Presente que teria feito possível que ele dedicasse todo o tempo à pregação. No ano 49 depois de Cristo, Cláudio expulsou a todos os judeus de Roma. E deve ter sido então quando Áquila e Priscila, colegas de ofício de Paulo, chegaram a Corinto. Deus falou no momento preciso em que Paulo o necessitava. Muitas vezes deve ter se desanimado diante da tarefa que devia enfrentar em Corinto. Era um homem que vivia emoções intensas e muitas vezes deve ter tido seus momentos de reação. Mas quando Deus dá a um homem uma tarefa para cumprir, também lhe outorga o poder para fazê-lo. No poder e na presença de Deus, Paulo encontrou sua coragem e sua força. Coisa linda isso, irmão. Vamos falar um pouquinho aqui do início e a gente vai comentando. Aqui a gente vê uma questão importante da vida do apóstolo Paulo, que às vezes a gente não ouve muito, né? Ouve de passagem, na verdade. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha uma profissão. Ele era fazedor de tendas, né? Interessante que surgiu da onde o autor nos traz esse conhecimento. Surgiu da onde a profissão do apóstolo Paulo? Lá em Tarso, onde era a cidade natal de Paulo, uma cidade da Cilícia, se tinha essa espécie de animal que tinha esse tipo de lã, que era chamado de, como a gente leu aqui, né, silício, né? Aonde provavelmente Paulo aprendeu a tecer suas tendas com esse material. E lá na cidade de Corinto é uma cidade que também tinha esse tipo de material. Paulo chegou ali na cidade, é óbvio que, e aqui explica uma característica do judeu, do rabino, e Paulo era um rabino judeu, né? Lembra que a gente estudou? Paulo estudou na terceira melhor faculdade ou universidade da época, a faculdade de Tarso, Universidade de Tarso. Né? E após ter frequentado aquela universidade, ele foi para Jerusalém para se tornar um rabino judeu, né? Se tornar um mestre da sinagoga em Jerusalém. Tanto é que seu mestre era Gamaliel, já vimos isso, já falamos sobre isso. Né? Então, Paulo, ele tinha dentro de si, muito forte e enraizado, a cultura judaica. Obviamente, né? Se ele era judeu e estava treinando e se capacitando para ser um mestre na sinagoga, ele tinha isso muito forte. E na cultura judaica se tinha essa questão, olha, para um rabino ser um rabino, ele tem que trabalhar também, ok? Então não vivia só de ser rabino, tinha um ofício. Então todo rabino tinha um ofício. Paulo levou isso para si, mesmo após a sua conversão ao cristianismo. Né? Então é interessante que a gente vê muitos textos, Paulo falando isso, né? 1 Tessalonicenses está falando 2,9, está dizendo, olha, não quero ser um fardo, não quero ser um peso para vocês. Né? E ele se orgulhava disso, de não levar e ser esse fardo. Né? Mesmo ele escrevendo e tratando isso, ensinando o ministério, tanto o ministério do serviço na obra, que faz jus, sim, do seu sustento. Né? Mesmo ele dizendo, olha, devemos sim, aquele que prega, aquele que anuncia o evangelho, aquele que pastoreia, deve sim ser sustentado pela obra. Ele mesmo nos ensina isso. Né? Então o apóstolo Paulo foi um dos defensores desse sustento. Por quê? Porque ele pôde perceber, e aqui em Corinto, muito especial e particular, ele pôde perceber como faz a diferença poder dedicar-se exclusivamente à pregação. Não é? Foi o que a gente leu aqui. Diz que Silas e Timóteo, ao chegar da Macedônia, apoiaram ele. Trouxeram algo das igrejas para o apóstolo Paulo. Uma contribuição, trouxeram uma oferta. A tal ponto que Paulo, sendo abençoado com aquele recurso, que poderia mantê-lo ali por algum tempo,
ele pôde deixar de lado um pouco a sua profissão e se dedicar exclusivamente ao pregar e ensinar a palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo pôde ver e ter momentos importantes, né? Como a gente vê aqui, eu vou abrir a Bíblia, você não se preocupa que eu abro aqui, enquanto você acompanha aí comigo a sua Bíblia em Atos 18, tá? Olha só, que interessante que foi esse momento. Ó, lá no verso 5 do 18, eu quero ler contigo, vou abrir aqui até a minha tela para te ler junto comigo, ok? Olha só que interessante o que acontece. Ó, no Atos 18, 5, diz assim, ó. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as suas roupas e disse-lhe que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Saindo dali, entrou na casa de Tício o Justo. Daí lá no verso 9 diz assim, ó, certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Nesse momento o apóstolo Paulo foca, nesse momento o apóstolo Paulo consegue ter mais tempo para pregar. E aí, nesse momento onde ele está buscando, onde ele está pregando, Deus vai lá e conforta seu coração. Diz, calma Paulo, eu estou contigo, faz o teu ministério, não te cala, prega a palavra, não te preocupa. Essa bênção que tu recebeu aí dos irmãos vai te sustentar, não te preocupa se tu está tendo oposição dos judeus, não te preocupa se o desafio está grande, porque eu estou contigo. Estive contigo em tantas cidades, estive contigo em todos os momentos, e não vai ser diferente agora, eu vou estar contigo, vai passar por essas situações e não vai te acontecer mal algum, porque eu tenho gente nessa cidade, eu tenho pessoas que estão aí para te ajudar, para estar junto contigo. Então, firme na batalha, Paulo. Coisa interessante. E apóstolo Paulo ali ficou 1 ano e meio pregando, levando aqueles irmãos a Cristo, falando do evangelho, anunciando a palavra da verdade. Que benção, que benção. Essa ação do apóstolo Paulo, a atitude do apóstolo Paulo, essa vivência em Corinto foi extremamente importante. Porque ali ele pôde criar uma igreja firme, uma igreja onde pôde levar o evangelho para outros lugares, através do quê? De uma dedicação ao evangelho, uma dedicação à palavra de Deus. Bem, vamos continuar aqui na nossa leitura, para você não perder a bênção aí. Olha só, continuando a analisar aqui. Então, o judeu tinha essa característica, o trabalho, né? E é bom, viu, irmão? Essa característica, trabalhar sim, né? A palavra de Deus nos diz que quem não quer trabalhar, que não coma. Outra. Então, temos que buscar. Olha aqui, então, aí ele fala uma coisa importante, e é muito interessante esse ponto aqui, ó. No ano 49 depois de Cristo, quando Cláudio assume, né, o controle ali de Roma, o que acontece? Ele expulsou os judeus de lá. Expulsou os judeus. Estava dando muito arruaça. Estavam falando lá num tal de Cristo, né? Até tem anunciando esse tal de Cristo. E aí a gente vê que como é importante quando dá uma perseguição, né, gente? Como é importante quando um momento difícil chega na igreja. Nos grandes momentos difíceis da igreja foi o momento onde a igreja mais cresceu. Cláudio te expulsou todo mundo de Roma. Esses que estavam em Roma foram para diversas cidades e aonde eles estavam, eles anunciaram o evangelho. Deve ser por isso que no Brasil a gente tem tanta dificuldade aí, né? Muitas vezes de anunciar, porque não tem perseguição, não tem uma situação difícil, né? Se tem uma situação difícil, a vantagem é que o povo é disperso e aonde ele está,
ele está anunciando o evangelho. Isso que aconteceu lá. Cláudio expulsou os cristãos de Roma, e aí Áquila e Priscila foram até Coríntios, e olha que legal. E lá eles encontraram Paulo. Bacana que eles tinham a mesma profissão, tecedores, ou teciam tendas, né? Construíam, enfim, tendas ali. E aí se criou uma amizade importante, um momento onde o apóstolo Paulo, eles já eram cristãos, provavelmente já tinham recebido o evangelho, já tinham uma vida, né, cristã, e ali foram mais amigos que o Paulo traz, se une para viver, pregar o evangelho, anunciar, e amigos que fortaleceram o apóstolo Paulo, a tal ponto que quando o apóstolo Paulo saiu de Corinto, levou esses amigos juntos para Éfeso. Lá eles ficaram e foram também importantes na igreja de Éfeso, junto com Timóteo. Foram os cristãos ali que tiveram e puderam exercer um ministério forte na igreja de Éfeso. Mas começou aqui em Corinto. Como é importante essa nossa caminhada de fé, sabe? Porque Deus nos une a pessoas, nos une a homens e mulheres com um chamado de anunciar o evangelho, de viver uma vida com Cristo. Que alegria foi Áquila na vida de Paulo, Priscila na vida de Paulo, porque puderam compartilhar junto com o apóstolo Paulo nesse momento tão importante do evangelho sendo implementado numa cidade pagã, numa cidade ímpia, numa cidade tão difícil. Gente, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos estar unidos. Eu posso ter certeza, é provisão de Deus a vida de Áquila e Priscila na vida de Paulo, assim como de Timóteo e Silas, que chegaram para abençoar o apóstolo Paulo. Irmãos, a gente precisa de pessoas juntos. O apóstolo Paulo, quando esteve em Atenas, esteve sozinho, enfrentou sozinho. Pode ter certeza que aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou em Atenas, sozinho, foi pesado. Sozinho foi difícil, ele foi colocado na frente de homens para ser inquirido, para ser questionado. A sua fé, aquilo que ele queria. Agora em Corinto, ele encontra que nós temos 4 pessoas que cita aqui, fora os outros que não é citado aqui. Mas pessoas se juntam a ele, amigos se juntam a ele, amigos de fé, irmãos que estão buscando o mesmo propósito e fortalecem a vida do apóstolo Paulo, a tal ponto que ele fica ali um tempo precioso. Ele fica, um dos locais que ele mais ficou foi em Corinto. Provavelmente, possivelmente, aqui não deixa claro, mas possivelmente foi porque ali ele tinha pessoas ao seu lado, amigos de batalha. Claro que onde ele ia, ele pregava o evangelho e as pessoas daquela cidade se voltavam ao evangelho, ele fazia amigos e tinha ali uma igreja formada que podia sustentar e ele estava presente. Mas nada como ter velhos amigos, amigos de caminhada, amigos de tempo, sabe? E ali Timóteo e Silas se encontram com ele, fortalece sua fé. E quando ele vê 2 convertidos que vêm de Roma, que estão ali e chegam, ele faz aquela amizade, ele se sente seguro junto com aqueles irmãos para ficar um tempo a mais, ministrar naquela cidade. Irmãos, ei, você que está me ouvindo aí, vamos ver aqui, 8 pessoas, tá bom. 8 pessoas. 9 agora. Você aqui, quero te dizer para ti, e todos os que vão nos escutar, que não estão ao vivo, mas em algum momento vão escutar, eu creio que essa mensagem fica aí no YouTube e vai alcançar a vida de alguém. De alguém. Eu quero te dizer o seguinte, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem pessoas ao seu lado. E como é bom ter pessoas ao seu lado. Ok? Da mesma forma que eu sei que eu não estou sozinho, eu tenho pessoas ao meu lado. Quero te dizer, Deus une essas pessoas na caminhada da fé para fortalecer umas às outras. Ok? Que Deus fortaleça o teu coração, que isso fique visível. E falando nisso, eu quero encerrar, já estamos passando o nosso horário, quero ficar até aqui, depois a gente vai avançar com o que aconteceu ali, a perseguição que aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi levado diante de Gálio, né? Vai ser na outra. Essa aqui é o que o Senhor quer falar comigo, contigo. Primeiro, iniciando essa conversa, falando um pouco da característica do evangelho num lugar perverso, que era Corinto. E teve boa aceitação. E agora, trazendo para a segunda parte do texto, nos trazendo a necessidade e a importância de ter pessoas com a gente na caminhada da fé. Eu quero te dizer, entender isso é entender o porquê vivemos em comunidade.
o porquê é importante ir à igreja, o porquê é importante frequentar um culto, o porquê é importante estar envolvido nas ações da igreja, da comunidade. É importante porque ali nós temos amigos, pessoas, companheiras na caminhada da fé, na jornada da fé. Pessoas que a gente vai poder contar, confiar, pessoas que a gente vai poder chorar junto, não é? Essa é a grande importância de viver em comunidade. Não é? Ter o outro e ver no outro aquilo que eu preciso e ajudar o outro naquilo que ele precisa e juntos adorarmos a Deus num culto maravilhoso que no domingo, no sábado, na sexta, na segunda, nós temos na igreja. A diferença de Paulo em Corinto, depois de passar um período, uma experiência em Atenas sozinho, agora em Corinto, encontrando Timóteo e Silas, que chegaram com suprimento, chegaram com ajuda, chegaram com um socorro, socorro esse que permitiu que o apóstolo Paulo focasse, não se preocupasse mais com o sustento, mas focasse na pregação do evangelho, que foi aquele que levou Paulo até a casa de Tício, justo, né? Encontrou ali, levou o evangelho, ele aceitou, aonde também o chefe da sinagoga aceita o evangelho. Olha que coisa linda. Por quê? Porque Paulo agora está junto. A missão que ele tinha para cumprir foi bem cumprida, porque pessoas estavam ao seu lado dando suporte. Logo, Áquila e Priscila também estavam ali junto. Antes do suprimento, ele estava tecendo tendas com ele. Amigos de jornada, tanto de fé. Eu fico imaginando aqueles homens tecendo as tendas ali, louvando a Deus, e Paulo contando das viagens, contando da palavra, e eles se alimentando junto. Coisa linda. Amigos dividindo o trabalho e a palavra junto. Irmãos, se há algo importante para essa noite, eu quero dizer duas coisas. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Uma cidade perversa, Jesus mudou a história de muitas pessoas ali. E outra coisa importante é que sozinho nós não vamos longe. Juntos, como família da fé, como irmãos, um ombreando com o outro, ajudando o outro, nós vamos sim permanecer cumprindo o nosso chamado, o nosso ministério, permanecer firmes, como o apóstolo Paulo foi em Corinto e permaneceu firme. Amém? Que Deus te abençoe, que nessa noite tu possa guardar essa palavra, que Deus é contigo, você não está sozinho, nós estamos juntos, comunidade evangélica Vinda está junto. Manda aqui, tem aí embaixo, você vai ver o teu telefone da igreja, manda lá um recado, ninguém mandou um recado para aquele telefone, né? Manda um recado para aquele telefone lá, todo mundo está bem. Manda um recado, pede uma oração, a gente vai orar por ti. Você não está sozinho, está difícil, vem falar com o pastor, está complicado, vamos falar junto. Tem pessoas que te amam, pessoas que querem te ajudar, pessoas que querem caminhar essa carreira contigo, pessoas que querem, junto contigo, servir a Deus, para que o teu ministério floresça, para que o teu ministério cresça, pessoas que te dêem um suporte para que a tua fé cresça, para que a tua fé avance mais e mais. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar se você entender isso e cumprir essa regra na tua vida. Não estar sozinho, estar em comunidade. Ah, pastor, mas eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Igreja não salva ninguém. Ok? Você não precisa ir na igreja para servir a Deus? Ninguém diz que é isso exclusivamente na igreja que você serve a Deus. No entanto, estar na igreja é parte importante da tua fé. Falamos aqui. Quem tem Deus como pai, deve ter igreja como mãe. Porque é na igreja que nós adoramos a Deus. Na igreja que nós temos a irmandade, a comunhão. Tudo isso que a palavra nos ensina. E junto com esses irmãos, amigos, companheiros de jornada, nós vamos avançar. Eu cito aqui muitas coisas que
que sustentaram a minha fé e a minha vida. Vou dizer. Coisas que eu tenho na memória, que eu carrego comigo, que me ajudaram como um homem, como um servo de Deus. Eu tenho a lembrança das amizades. E uma delas, muito grande, a amizade do meu pai, que hoje está de aniversário. Eu deixo meu beijo aqui, meu abraço, que eu te amo muito, pai. São lembranças que eu tenho do meu pai e do meu pastor, pastor José. Essa amizade entre eles, dentro de uma comunidade. Isso que eu tenho na memória. Tenho na memória essa amizade deles, e eu como criança via aquilo, e tantos outros, né, que eram e andavam aquilo, a gente via aquele trânsito, aquela coisa linda, né? Aquela comunhão maravilhosa. Lembro aqui de pessoas, de repente, nem estão mais aqui conosco, no nosso meio, mas eu vi aquele movimento, aquela amizade, eu vi o meu tio Moisés junto com o pastor Moisés, né, junto com o irmão Rubens, uma amizade que tinha aquela coisa linda. Eu via esse momento de amizade entre os irmãos, isso que eu gravo na minha mente lá de quando eu era pequeno, via aqueles almoços juntos na igreja, via aqueles eventos juntos na igreja, todos juntos, galetos juntos na igreja. São coisas que eu, quando era criança, para mim, de repente, naquele momento eu queria brincar, incomodar lá o irmão da igreja, o irmão... fugiu agora o nome do irmão da porta. Escreve aí, Josi, qual era o nome do irmão do porteiro lá? Felipe não tá aí, né? Então escreve aí. Fugiu o nome agora do irmão. Gostava de incomodar ali. Eu queria isso quando era criança. Mas na minha memória me lembrava como era bom, eu estava seguro, porque tinha ali pessoas que eu sabia que eram amigos, que eram pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas que estavam juntos ali. Não é? Então, isso faz diferença na igreja. Pessoas, a comunhão, a vida em comunidade faz diferença na vida das pessoas. Para ajudar na caminhada da fé, para erguer quando um cai, para dar um conselho, para exortar, para viver em comunhão e amor. Amém? Que isso fique na tua vida. Deus te abençoe. Irmão Reni, irmão Reni, o nosso amado irmão Reni, esteve lá no aniversário da igreja. Obrigado, Josi. Ivone, obrigado, Ivone. Irmão Reni, Deus abençoe. Meus amados, 8 pessoas aqui conosco, fiéis, pessoas comprometidas. Que Deus te abençoe por permanecer com o pastor aqui, né? Num GC que começou dando errado, meia hora de atraso, porque não deu certo, depois o som não funcionou, mas eu quero dizer que a bênção não foi perdida. Que tu leve essa bênção para tua casa. Amém? E te programe para toda a noite, na quinta-feira, estar junto conosco aqui, falando do amor do Pai. Bom, quero ler aqui as mensagens. Quero ler a mensagem de quem deixou aqui. Se alguém deixou, né? Vamos ver aqui. Escreve aí se não deixou. Escreve aí. Mas eu quero dar aqui, ó. Josi, já falei teu nome aqui. Que Deus te abençoe, minha irmã amada. Irmã Ivone Camargo. Deus te abençoe, minha irmã. Graças a Deus. Vamos ver quem mais está aqui. Pastor Jardel. Parabéns. Vamos lá, né? Você em casa aí, vamos cantar um parabéns? Parabéns para você, nessa data querida. Desejamos que Cristo abençoe sua vida. Parabéns, pai. Te amo. 65 anos. Eita benção. Pura benção. Né? Todo mundo felicitou lá no grupo, né? Também felicitei lá. Né? E uma coisa que eu tenho aqui com meu pai é um exemplo, né? Exemplo principal de fé, me ensinou a palavra, e a maior herança que ele pode ter me deixado. Sabe qual foi? A maior herança. Isso aí ninguém... A maior herança não é nenhum recurso material, é o ensinamento da palavra. Esse é o exemplo que eu levo para a minha vida, que eu trago aqui. Se hoje eu sou um servo de Deus, se hoje eu estou na presença de Deus, foi porque eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram lá no berço o que é viver, o que é ser cristão. E eu devo, claro que
a Deus por ter me chamado e escolhido e usado o meu pai e a minha mãe como instrumento para me apresentar a Cristo, para me falar do amor de Deus, para me ensinar o Evangelho. Então, hoje, seu Jardel está de aniversário, pastor Jardel, e amanhã, a minha amada mãe Miriam, mas amanhã eu falo. Que Deus abençoe vocês, amo vocês, meus exemplos de fé e de vida. Isabel, que Deus te abençoe. Quem mais está aqui? Irmã Tânia, meu abraço, irmã. Estamos orando aí para a família, né? Passando por dificuldade ali, alguns irmãos com Covid, mas estamos orando. Vamos orar aqui que Deus vai abençoar, dar saúde para eles ali, né? Quem mais tem aqui? Amém. Amém. Ali, ó, tem bolo, olha, irmã Miriam falando. Glória a Deus. 8 pessoas, fiéis, amados. Estamos juntos aqui, tá? Pode todo mundo ficar, mas a gente tá junto para aprender. Eu gosto de aprender. Gosto de aprender da palavra, gosto de estudar a palavra e gosto também de ter esse momento aí de oração com vocês. Tá bom? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus? Vem cá. A Débora, vem cá, minha esposa amada. Não vi ela aqui, não deixou um recadinho? Deixou um recadinho? Ah, não deixou o recadinho. Aqui a minha assistente veio me auxiliar, né? Minha produção aqui veio me auxiliar. Tá bom, minha esposa amada, Débora. Te amo. Tu não deu oi aqui, não falou nada, não aparece. O Wilson Delgado Júnior. Wilson, amado, Deus te abençoe. Oração pela Ellen e família. Vamos orar aqui também. Vamos orar pela Ellen e família. Deus dê graça a ela. Wilson, amado, ó, precisando, ó. Tá grande já. O gel já não tá parando mais. Até os cabelos brancos estão aqui. Eu preciso dar um trato aí. Então, sexta-feira nós vamos passar a tesoura aqui, né? Abençoado aí, irmão Wilson. Barber Shop, né? Como é que é? Wilson Barber. Bênção de Deus. É isso aí, então. Vamos orar? Glória a Deus. Feche teus olhos aí onde tu está. Eleva teu pensamento ao Senhor. Vamos estar orando. Pai de amor e graça. Muito obrigado, Pai. Obrigado por todo teu amor, tua misericórdia. Obrigado pela tua compreensão conosco, sendo nós falhos, pecadores e errantes. O Senhor nos ama, compreende as nossas falhas. Não aceita, sim, o pecado, jamais vai aceitar. Mas nos ama, mesmo sendo pecadores. Isso nós somos gratos, Pai. Obrigado. Obrigado, Paizinho amado, por esse dia. Um dia que, de repente, para o meu amado foi cansativo, foi pesado, com várias situações, assim como o meu dia também foi pesado. Mas hoje eu estou aqui, nós estamos aqui para falar do teu evangelho, para ouvir a tua voz. E como é bom ouvir a tua voz, como é bom a tua palavra nos indicando, falando conosco. Falando aqui, Paizinho amado, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que aquele que está precisando é o pecador. O teu evangelho vem para mim, que sou pecador, para o meu irmão que é pecador, que precisa ouvir a tua voz. Obrigado. Obrigado. Não quero mais pecar. Não quero ser um pecador contumaz. Por isso que eu peço perdão. Por isso que o meu irmão pede perdão também, porque não queremos pecar. Mas somos gratos porque o teu amor nos alcançou. E somos gratos também, Pai, porque podemos contar uns com os outros, como igreja. Como o apóstolo Paulo olhou para Silas, que alegria foi. Um dia eu quero lhe pedir, Pai, quando chegar aí na tua presença, eu quero ver como é que foi essa cena. Mas eu fico imaginando, o apóstolo Paulo quando vê Silas, Timóteo chegando assim, né? Depois de ficar um tempo sozinho em Atenas, e ver aquela alegria, de ver os amigos do evangelho junto com ele, trazendo, suportando ele, dando suporte a ele, trazendo sustento. Como é bom, Pai, que bom. E que bom que o Senhor nos coloca e nos insere numa comunidade onde temos amigos. Como é bom chegar e ler esses amigos aqui que estão assistindo, né? O irmão, falamos aqui, tantos irmãos abençoados e amados, que a gente sabe que são amigos, são companheiros de jornada, são aqueles que nos dão suporte, sustentam naquele momento difícil. Que bom, Pai, viver em comunidade, que bom ter esse amor fraternal uns pelos outros, que o Senhor, através da cruz, através de Jesus, coloca em nós, Pai. Alegria, Pai, de te servir e alegria de te servir com esses irmãos amados que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Obrigado também, eu te peço sobre a vida aqui da Ellen e da família.
Abençoa, Pai. Tu sabe as dificuldades que eles estão enfrentando, tu sabe a necessidade que eles estão passando. Tem misericórdia deles. Ajuda, Pai. Traz ali a tua provisão, o teu cuidado. Em nome de Jesus. Também queremos orar aqui pelos pastor Jardel, de aniversário hoje. Meu Pai, obrigado pela vida desse servo amado. Obrigado, Pai. Abençoa. Dá saúde, Pai. Dá saúde a cada dia a ele. Livra-o de todo mal. Guarda. Usa cada dia mais como mestre que é, Pai. O Senhor tem chamado ele para ensinar a gente a palavra. Continua usando ele, abençoando a vida dele. Dá a palavra, dá unção, dá direção, dá autoridade. Abençoa, dá saúde. Estabelece toda a saúde dele. Livra ele de todo mal, Pai. Obrigado pela vida do pastor Jardel na nossa comunidade. Obrigado pela vida dele na minha vida. Peço também pela vida, já orando pela minha mãe, irmã Miriam, Pai. Obrigado por essa mulher serva fiel que tem te buscado, tem se dedicado à liderança das irmãs. Senhor, continua usando ela, dando saúde plena, livra de todo mal, sabedoria, cuida dela, Pai. Livra ela de todo mal, em nome de Jesus. Obrigado pela vida. Também logo o irmão o Valdir está aí no sábado, Pai. Mais um de aniversário, que o Senhor abençoe ele, guarde ele, dá saúde plena, completa para ele, livre ele de todo mal, abençoa, Pai. Obrigado. Mês de outubro, mês abençoado, tantos amados que temos aqui, Paizinho. Obrigado, abençoa todos eles, livra-os de todo mal. Em nome de Jesus aqui nós oramos, te agradecemos, Pai. Fica conosco agora nessa noite, nos dá uma noite de descanso e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Graças a Deus. Irmão, estou cansado. Hoje eu digo para você, né? Só pela graça. Mas Deus renova nossas forças. Amém? Aí, ó. Tá com umas olheiras, cansado. Mas Deus renova a nossa força. Tá orando pelo teu pastor? Ora pelo teu pastor. Tua oração sustenta esse pastor aqui. Amém? Eu tenho certeza que juntos a gente vai vencer os desafios da vida, as dificuldades, e Deus vai renovando a nossa força cada dia mais. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Queria ficar mais aqui só conversando, falando mais da palavra, mas temos que descansar também e temos um dia pela frente aí amanhã e um fim de semana abençoado. Amanhã culto das mulheres, 20 horas, mulheres lá na igreja. Amém? Mulheres, isso é importante, estar orando pela vida da comunidade, pela liderança, tão importante. Compareça. Sábado, 20 horas, 19 horas, nossos teens, adolescentes, dos 10 aos 14 anos na igreja, às 19 horas. E das 20 horas em diante, grupo de jovens na igreja. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Sábado não tem mais live, não tem, meu amado. Quer participar do culto de sábado? Participe. Você é nosso convidado principal. Participe do culto de sábado às 20 horas lá na Comédia. Tá uma benção. Uma benção. E eu te convido para estar participando junto com a gente lá. Amém? E no dia domingo, no dia 11, nosso culto da família. Compareça também, que é uma benção ter lugar para adorar e louvar o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que tu tenha uma noite de paz, descanso e um dia abençoado amanhã. Tchau, tchau. Fica na paz.